Se você tem 60 anos ou mais e a próstata incomoda e a ereção piorou, quero te apresentar algo que está no seu mercado. Custa menos de R$ 10 e tem estudos clínicos documentando desinflamação prostática e melhora erétil em dias. A semente de abóbora. Não como remédio caseiro. Como composto bioativo com mecanismo preciso sobre a próstata e o óxido nítrico que a ciência documenta há décadas, mas raramente chega ao consultório porque não existe patente nem interesse em divulgar que uma semente faz o que medicamentos caros tentam fazer. Hoje vou te mostrar os 4 mecanismos pelos quais age sobre a próstata e a ereção, os 3 erros que eliminam esse efeito e o protocolo das 4 noites. Meu nome é Doutora Fernanda Arruda, urologista com mais de 15 anos cuidando de homens acima de 60. Fica comigo até o final porque hoje vou te surpreender 3 vezes. Você já usava semente de abóbora? Escreve nos comentários agora. Para entender por que a semente de abóbora age de forma tão específica sobre a próstata, preciso explicar o que ela contém. É uma das fontes alimentares mais ricas em zinco, com cerca de 10 mg por 100 gramas. O zinco é o mineral mais diretamente envolvido na saúde prostática masculina. A próstata normal acumula zinco em concentrações 10 vezes maior que qualquer outro tecido, e usa esse zinco para controlar a proliferação celular e reduzir a inflamação local. Quando os níveis caem, a próstata perde esse mecanismo protetor e começa a inflamar e crescer. Além do zinco, a semente contém fitoesteróis, especialmente o beta-citosterol, com efeito inibitório documentado sobre a enzima 5-alfa-redutase, que converte testosterona em dihidrotestosterona, o hormônio que estimula o crescimento prostático. Você sabia que a próstata acumula zinco em concentrações 10 vezes maior que qualquer outro tecido? Escreve nos comentários. Agora vou revelar a primeira surpresa que prometi. Os 4 mecanismos da semente de abóbora com evidência científica. Primeiro, inibição da 5-alfa-redutase pelo beta-citosterol. Menos de hidrotestosterona significa menos estímulo ao crescimento prostático. Um estudo no jornal Nutrition Research documentou redução significativa dos sintomas urinários da hiperplasia em homens com extrato de semente de abóbora por 12 semanas. Segundo, reposição de zinco prostático com efeito anti-inflamatório direto. Terceiro, melhora da ereção por elevação do óxido nítrico. O zinco é um cofator essencial da enzima, que produz óxido nítrico nos vasos penianos. Quarto, inibição da aromatase pelos fitosteróis preservando testosterona livre e reduzindo o estrogênio que agrava a hiperplasia. Ainda vou te entregar mais 2 bônus. Não vá embora agora. Você ficou surpreso com essa evidência? Escreve nos comentários. Um paciente meu, vou chamá-lo de seu Nemésio, 66 anos, chegou com 2 problemas que tratava como independentes. Doutora, acordo 3 vezes por noite para urinar e a ereção piorou muito. Quando analisei o perfil nutricional, a deficiência de zinco era severa, nível sérico abaixo de 60 quando o ideal está acima de 80. 2 anos de alimentação pobre em zinco haviam privado a próstata do mineral que ela precisa para controlar inflamação e crescimento. Propus intervenção com semente de abóbora crua como primeiro passo. Protocolo de 4 noites que vou detalhar no bônus final. Em 4 semanas, os sintomas noturnos reduziram de 3 acordes para 1. Em 8 semanas, a qualidade erétil havia melhorado perceptivelmente e o zinco sérico subiu para 72. 2 problemas. Uma semente. Você tem acompanhamento do zinco nos exames de rotina? Escreve nos comentários. Preciso falar sobre a evidência europeia que a indústria tentou suprimir sobre a semente de abóbora e a hiperplasia prostática. Na Alemanha, a Comissão E, órgão equivalente à Anvisa para plantas medicinais, aprovou oficialmente o extrato de semente de abóbora para tratamento dos sintomas urinários da hiperplasia prostática em 1985, baseada em múltiplos estudos clínicos controlados. Essa aprovação significa que a semente de abóbora tem mais evidência regulatória de efeito sobre a próstata do que a maioria dos suplementos vendidos em farmácias brasileiras por preços muito mais altos. Mas essa informação nunca chegou ao Brasil de forma sistemática porque nenhuma empresa tem interesse em divulgar que uma semente barata tem aprovação regulatória europeia para o mesmo problema que os remédios caros tratam. Você sabia que a Comissão E alemã aprovou oficialmente a semente de abóbora para a próstata em 1985? Escreve nos comentários. Chegou o segundo bônus que prometi. Os 3 erros que eliminam o efeito da semente de abóbora. Primeiro, consumir torrada com sal. A torra degrada os fitosteróis e oxida os ácidos graxos com efeito anti-inflamatório. O sal piora os sintomas urinários noturnos. A semente deve ser crua e sem sal para preservar os compostos bioativos. Segundo, quantidade insuficiente.
Os estudos usaram entre 20 e 30 gramas por dia. Uma colher de chá equivale a 5 gramas, insuficiente para efeito terapêutico. Terceiro, consumo sem gordura. Os fitosteróis e lignanas são lipossolúveis e precisam de gordura para ser absorvidos. Consumir com azeite de oliva ou abacate aumenta significativamente a biodisponibilidade dos compostos ativos. É como tomar um remédio lipossolúvel com água em vez de com alimento. O composto existe, mas o organismo não consegue absorvê-lo adequadamente. Você cometeu algum desses erros? Escreve nos comentários. Agora preciso falar sobre por que o consumo noturno potencializa o efeito da semente de abóbora. Esse timing tem mecanismo fisiológico preciso. O zinco é utilizado de forma mais eficiente durante o sono profundo, quando os processos de regeneração celular estão no pico. A próstata realiza seus processos de autorregulação predominantemente durante as fases de sono profundo. Fornecer zinco biodisponível antes de dormir garante que o mineral esteja disponível exatamente quando a próstata mais o utiliza para controlar inflamação e proliferação celular. O pico noturno de testosterona também se beneficia porque o zinco é cofator essencial das enzimas que sintetizam testosterona nas células de Leydig. E os fitosteróis consumidos à noite têm janela de absorção de 6 a 8 horas que coincide com o sono, maximizando a inibição noturna da 5-alfa-redutase. Você costuma fazer consumo alimentar estratégico antes de dormir? Escreve nos comentários. Preciso falar sobre a diferença entre semente crua, torrada e óleo de semente de abóbora, porque cada forma tem perfil de compostos diferentes. A semente crua sem sal preserva os fitosteróis, lignanas, zinco e ácidos graxos em suas concentrações naturais. É a forma recomendada para o protocolo das 4 noites. A semente torrada tem redução de até 40% dos fitosteróis ativos e oxidação parcial dos ácidos graxos. Ainda tem valor nutricional, mas efeito prostático significativamente menor. O óleo prensado a frio é a forma mais concentrada em fitosteróis, mas perde o zinco que fica na parte sólida. Para efeito máximo combinado sobre próstata e testosterona, a semente crua é superior ao óleo porque preserva o zinco que o óleo não contém. Uma forma não substitui a outra com o mesmo resultado. Vou te entregar o protocolo completo agora. Não vai embora. Chegou o terceiro e maior bônus. O protocolo das 4 noites. Quantidade: 30 gramas de semente crua sem sal por noite, 3 colheres de sopa. Fornece zinco suficiente para reposição prostática e dose terapêutica de beta-citosterol e lignanas. Preparo: consumir crua junto com uma colher de azeite extra virgem ou meio abacate para absorção dos compostos lipossolúveis. Timing: 30 minutos antes de dormir, quando a próstata mais utiliza o zinco disponível. Noite 1 e 2. Semente com azeite e chá de sal palmetto sem açúcar com efeito sinérgico sobre a inibição da 5-alfa-redutase. Noite 3 e 4. Semente com abacate e magnésio, 300 mg para potencializar o sono profundo e o pico noturno de testosterona. Manutenção após as 4 noites. 20 gramas diários como parte permanente da rotina noturna para a manutenção do zinco prostático. Você vai iniciar o protocolo hoje à noite? Escreve nos comentários. Chegamos ao final e quero te dizer algo importante. A semente de abóbora não é milagre. É um alimento com compostos bioativos que, quando consumidos na quantidade certa, na forma certa e no timing certo, produzem efeito real sobre a próstata e a ereção. O seu Nemésio acordava 3 vezes por noite e tinha a ereção comprometida. 30 gramas de semente crua por noite durante 4 semanas mudaram esse quadro sem nenhum remédio. Não porque a semente é mágica. Porque repôs o zinco que a próstata precisava e forneceu os fitosteróis que inibem o hormônio que a faz crescer. Hoje você aprendeu os compostos bioativos, os 4 mecanismos, a aprovação regulatória europeia, os 3 erros, o timing noturno e o protocolo das 4 noites. Começa hoje à noite. 30 gramas, crua, com azeite, 30 minutos antes de dormir. Deixa o like, se inscreve e compartilha. Um abraço. Cuide-se bem. Até o próximo vídeo.